Estamos vivendo agora o hype do álbum da Copa, que foi lançado há alguns dias. A Copa vai acontecer daqui mais ou menos um mês e tá todo mundo que gosta desse universo falando sobre o álbum da Copa. E hoje, para esse vídeo, eu preparei o quê? O álbum do Mundial de Clubes do ano passado, mas calma aí que você já vai entender. Se você estava acompanhando os conteúdos recentes aqui no canal, né, de gameplay, você vai achar estranho, mas já vai entender. Se você acompanhou os vídeos do ano passado, onde eu já fiz vídeos sobre esse assunto, eu vim amarrar esse assunto hoje, concluir ele e te direcionar para um outro canal que vai ter conteúdos que talvez você possa gostar. E se você é novo aqui, primeiramente se inscreva, sabendo que esse é um canal voltado para games. Esse assunto, como eu vou explicar, foi meio que um extra que teve aqui, mas assista até o final que eu vou te direcionar onde você pode seguir acompanhando os meus vídeos sobre figurinha, beleza? Então, o contexto geral é o seguinte: esse canal, como eu disse, eu criei para fazer os meus registros de gameplay quando eu consigo jogar, embora eu não tenha conseguido alimentar ele com muita frequência, por ter um trabalho, né, durante o horário normal e etc, e não me permitir jogar com tanta frequência, e também porque eu tenho um outro canal que é onde eu tento alimentar com mais frequência, que é o meu canal principal. Mas sempre que possível eu faço gameplay e subo aqui no canal. Até que ano passado, na época pré-mundial de clubes, despretensiosamente resolvi trazer esse assunto por ser um hobby e aqui os vídeos sobre game também ser um hobby. Eu tinha comprado na ocasião uma caixa ali que veio o álbum capa dura, uma latinha especial de colecionador que eu não tô aqui com ela agora e mais, não lembro, 20, 24 pacotinhos. E eu fiz o review ali, mostrei o álbum por dentro, abri os pacotinhos e era só isso mesmo ali no momento. Só que muita gente começou a seguir o canal por causa desse assunto, comentou, deixou like, e eu vi que tinha gente querendo assistir mais sobre isso. Então, paralelo aos vídeos de gameplay na época, eu fiz um outro vídeo abrindo 50 pacotinhos, onde saiu muita figurinha legal, figurinha mais rara e tudo mais. E aí já estava mais ou menos encerrando esse assunto, chegando na reta final do meu álbum, eu precisando trocar figurinhas, mas esse álbum, diferente dos álbuns da Copa do Mundo, que eu já estou acostumado aí a fazer todas, não teve uma grande adesão, eu não sabia, não conseguia encontrar aqui na minha cidade pontos de troca. Eu estava precisando urgentemente trocar as que eu tinha repetido. Foi quando descobri então um site chamado Troca Figurinhas, que aí todo meio retrô, não sabia se funcionava ou não, é meio que uma rede social que cruza colecionadores do Brasil inteiro, que vê o que você tem de repetido, vê o que você precisa e vê quantas alguém consegue te fornecer. E aí eu fiz mais um vídeo sobre esse assunto, fazendo o review completo desse site. Expliquei, né, minha jornada ali, como é que foi para conseguir achar outros trocadores, outros colecionadores para a gente trocar. Fui até o correio, fiz o envio, falei os custos do envio, aguardei a chegada. Quando chegou para mim o que as pessoas tinham mandado, eu abri, fiz a review ali, vi o que estava certo, o que estava errado. E eu já estava ali naquela ocasião, faltando poucas figurinhas para eu terminar, e eu fiz esse vídeo completo aí de 30, 40 minutos, que caso você colecione outros álbuns e também, né, às vezes tem essa dificuldade, fica aí a dica. Eu vou deixar todos esses vídeos que eu citei na descrição para vocês que queiram acompanhar. E aí então, na ocasião, faltavam poucas figurinhas, não falei mais desse assunto, e as figurinhas restantes eu pedi pela Panini, né, por correio, comprei as faltantes no site, eles me mandaram, que são essas 30 aqui, que na ocasião, então, que chegaram, demorou um tempo para chegar, até por isso não trouxe pro canal na época. Eu só guardei elas, então, na latinha e não colei. Então, hoje, enquanto eu falo todo esse assunto, que na verdade já tô me estendendo, vou aproveitar para colar. Eu tô com uma outra câmera aqui em cima para focar no álbum enquanto eu converso com vocês. Então, vamos começar aqui a colar essas 30 figurinhas, então, enquanto eu concluo esse assunto e falo sobre o álbum da Copa. Então, vamos lá. Para colar, vou passar meio por cima aqui. Tem o Estevão, lembrando que aqui vamos para o álbum. Depois eu vou mostrar um sisteminha que eu fiz nesse álbum, que é isso aqui, ó. Não sei se essa câmera tá pegando. Foi um sisteminha de identificação de jogadores. Já vou explicar mais sobre isso. Então, começando o álbum no primeiro time, eu falo primeiro país, né, pelo vício do álbum da Copa. Temos o Palmeiras, e aqui eu vou colar o Estevão, e temos o Gustavo Gomes, que na figurinha do herói. Temos o Messi, o Donnarumma do PSG, o Marquinhos, o Vitinha. Esses daqui, se eu não me engano, eu vou colar numa página especial, vou até separar. No final eu chego nessa página e explico para vocês. Samuel Lino, do Atlético Mineiro, na época, né, agora do Flamengo. Alex Telles, outro aqui do Botafogo, Dourada. Vamos lá, colando essas por enquanto eu vou falando mais desse assunto. Tô com um papel aqui para limpar, para não ficar nada, um grãozinho, uma sujeirinha por baixo da figurinha.
Vamos ver se eu vou conseguir, que eu gosto de colocar a figurinha do lado, que como ela é maior na lateral, é mais fácil de alinhar. E aí eu passo o papel aqui também para escorregar bem e não ficar nenhuma bolha. Ficar bem certinho, é isso. Então agora esse álbum vai ficar completo, né? Faltavam colar essas figurinhas que na época eu acabei deixando porque eu sabia que eu tinha elas e tal. Não foquei em terminar o álbum. Mas como agora eu estou já fazendo, já comecei o álbum da Copa, que é o que eu vou direcionar esse vídeo para vocês, é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, que é lá no meu outro canal, como eu falei, que é o meu canal principal, que eu tô fazendo. Se você tá vendo esse vídeo, na verdade, o primeiro vídeo sobre figurinhas já tá no ar, e eu vou deixar também na descrição, na tela final, então no final desse vídeo, não se preocupe, você pode assistir até o final, e eu vou colocar lá aquele linkzinho para você clicar. Mas eu vou usar o meu outro canal, como eu falei, que é um canal principal e também pessoal, não tem nada a ver com games. Eu faço vlogs, faço vídeos de viagens e coisas do tipo. E agora eu tô abordando o tema do álbum da Copa. Então eu vou usar esse outro canal para comentar no primeiro comentário, deixar fixado, que aí você pode ir lá assistir esse conteúdo e já se inscrever no meu outro canal, onde eu vou falar, fazer toda a jornada desse álbum da Copa de 2026, que eu já comecei. Vou aproveitar também, vou fazer um vídeo lá mais desse lado de coleções, vou mostrar todos os álbuns que eu tenho. Tenho desde a Copa de 2006, sendo que eu tô vendo aí de adquirir, de começar, de dar um jeito no de 2002. Tenho de 2010, tenho do Brasil de 2014, tenho um aí que quase ninguém tem, que é da Copa das Confederações de 2013. Tenho então da Rússia 2018, Qatar 2022 e agora esse aí de 2026 que a gente está começando agora. Então eu vou mostrar um pouco dessa minha coleção lá, também nesse canal, e algumas outras coleções que eu faço. Então sei que muita gente que faz álbum de figurinha vem por causa desse hobby do colecionismo. Então eu tenho algumas pequenas coleções, só que eu não organizo muito, não padronizo muito, e por isso eu vou trazer o conteúdo delas e organizando, né? Também pegando dicas, coisas do tipo aí, da galera que é mais entendida, da melhor forma de organizar, por exemplo, de coleção de moedas que eu tenho de alguns países que eu viajei, da Europa, tem bastante moeda de euro. Então, essa é uma das coleções também que futuramente vou trazer o conteúdo nesse meu outro canal. Além de cédulas, né, que faz parte, cartão telefônico, tem uma coleção bem extensa, que quando eu era criança minha mãe começou, e aí recentemente, assim, peguei pra mim, só que tá faltando organizar, tem mais de 4.000 cartões, é uma coleção bem extensa, na verdade seria até a coleção mais completa nesse sentido de colecionismo, e consequentemente também a mais trabalhosa para organizar, porque tem muito conteúdo ali. Então tudo isso vai ser futuramente nesse canal, que tá aí no primeiro comentário fixado, além do link para você cair direto no primeiro vídeo de eu abrindo os meus primeiros 48 pacotinhos de figurinha. Já aviso que tá dando um bafafá nesse vídeo e na temática que eu abordei ali, porque a Panini fez alguma coisa ali, uma mistura de figurinha muito mal feita e tá saindo muitas figurinhas repetidas no mesmo pacote e no mesmo lote. E eu abordo isso nesse vídeo, que foi o meu caso, e muitos comentários estão trazendo exatamente isso nesse vídeo que eu tô citando. Chegamos então no Flamengo, faltava colar o De La Cruz, o Pedro e o Everton, Cebolinha. E aí vamos pro Chelsea, jogador chamado Mau Gosto. Marco Cucurella também, ele vai ficar pro final. O Enzo Fernandes vai ficar pro final. O Cole Palmer, eu tenho duas, porque uma vai ficar pro final, vocês já vão explicar, já vão entender. Pedro Neto, acho que também é do final, se eu me lembro. O Palmer, brilhante. Na Internacional temos Ian Sommer, o Martinez, Lautaro Martinez, Thiago Silva, fica para depois. Ganso no Fluminense, escudo do Manchester City, De Bruyne, escudo do Real Madrid. Temos ele, o Luka Modric, Carvajal, estava esquecendo, e o Bono, o goleiro, também fica por último. Vamos rolando mais algumas para concluir esse assunto. Então, de maneira geral, é isso. Como recapitulando, então, se você é novo aqui e quer ver conteúdos de figurinha,
Não vai ser mais aqui, esse assunto aqui está se encerrando e eu estou fazendo isso no meu outro canal. Para quem viu os primeiros vídeos desse tema, estou concluindo e dando esse aviso para vocês irem lá assistir esse outro conteúdo. E para quem por acaso está aqui ainda e é só pelos vídeos dos games, fica tranquilo que, como eu falei, esse canal vai ficar agora só como um canal de games, não vou mais trazer esses assuntos extras, mas a frequência eu ainda não consigo prometer por causa de lista de prioridade no momento mesmo, não consigo focar nos jogos e nos vídeos, principalmente, né? Claro que sempre que eu consigo jogar, eu aproveito e gravo o vídeo. O problema maior está sendo, não estou jogando com tanta frequência para poder alimentar o canal. Então aqui vamos de Malo Gusto, do Chelsea. Ó, vocês estão vendo aqui, né, que tem as etiquetinhas em alguns nomes, que tem a ver com aquilo que eu mostrei lá no início. Vamos só terminar de colar e a gente conclui esse assunto e eu explico e dou um panorama geral aí rapidão do meu álbum. Opa, essas aqui não são aqui. São as figurinhas de trás que vão pro lixo. Aproveita então, se você tá aí ainda, comenta e interage sobre esse assunto. Me diga se você também já tá fazendo o álbum da Copa nesse momento que eu tô gravando, que já tá rolando. E se você chegou a fazer esse álbum também, né? Se você está assistindo aqui porque você chegou a fazer o álbum do Mundial de Clubes ou você não fez e por isso que está assistindo, né? Pela curiosidade aí do assunto. Vamos trocar essa ideia para entender, né? Como é que tá a aceitação, como é que tá a adesão da galera, tanto desse álbum que já passou, né? Que na minha percepção foi bem baixa na época, quanto da Copa que está acontecendo agora. Já estamos aqui na reta final. Vamos terminar para esse vídeo também já não ficar muito maior que isso, mas tudo bem. Vamos fazer uma exceção, porque, como eu disse, estamos concluindo aqui um assunto do canal que estava em aberto aí desde o ano passado, que não era a pretensão, mas se começou, vamos concluir. Aqui, Lautaro Martinez. Se você caiu aqui também e não viu os vídeos anteriores, né, caiu aqui por causa do assunto de figurinhas que está em alta e não chegou a ver esse álbum na época, você vê que a dinâmica dele é diferente de álbum da Copa, né, de todas as Copas recentes. Temos então o escudo sem ser brilhante, como acontece com as seleções. Não temos a foto perfilada do time, como temos no álbum da Copa. E aqui a Panini trouxe 3 jogadores que também estão aqui, né? Mas como se fosse especiais, aí sim dourado, que é cada um, né? Que é o herói do povo, o escolhido e o emblema. Então, cada time aí tinha essas 3 figurinhas brilhantes representando ídolos ou jogadores muito importantes do elenco. Foi uma configuração diferente. Eu achei legal, assim, né? Foge do tradicional, mas não achei ruim. Claro que o escudo brilhante, eu acho que seria uma tradição aí que poderia ter sido mantida, mas nesse aqui, por exemplo, ó, temos o goleiro Fábio como emblema, temos o Arias, né, que estava no Fluminense na época, como sendo o escolhido aqui, The Chosen One, e o Thiago Silva, que também estava lá e não está mais, como sendo o herói. Lembrando que o Fluminense fez uma campanha excelente no Mundial de Clubes, foi o brasileiro que chegou mais longe, que caiu por último, e foi o que chegou mais desacreditado na época. Kevin De Bruyne, que tá aqui, mas não chegou a disputar o Mundial, porque, se eu não me engano, ele já estava de saída, né? Não lembro se ele estava machucado também, acho que ele estava machucado, mas ele também já estava de saída do Manchester City na época, então ele não disputou. Foi um dos erros aí, de muitos erros, que a Panini cometeu por lançar o álbum muito antes, né? Como acontece também com o álbum da Copa, a diferença é
que do Mundial de Clubes a Panini não fez o pack de correção que ela tem feito aí já, sei lá, desde 2014 talvez, nas Copas. Já temos o pack de correção que ela lança no meio da competição, né? Então aqui no Real Madrid, estamos terminando, temos o escudo e duas brilhantes. Aqui temos, por exemplo, o Endrick, que recentemente, né, nos últimos meses, se transferiu para o Lyon e está indo muito bem, mas que estava no Real Madrid e não disputou o Mundial de Clubes por também estar machucado. Modric, aqui como o emblema do Real Madrid. E o Carvajal como o herói. E aí, chegamos nessas figurinhas que eu comentei, que é o seguinte. Vocês devem ter reparado aí, para quem não tem o álbum e não sabia, né? Para quem já sabe, já deve ter entendido, talvez, que aqui no meio a Panini colocou essa página que você podia colocar My Dream Team, né? Seu time dos sonhos, você montava ali com os jogadores conforme você tinha repetido e etc. Você montava o time que você gostaria, da forma que você quisesse. A forma que eu fiz foi, esperei a conclusão do torneio e eu vou colocar aqui como registro os jogadores que foram eleitos a seleção ideal da competição, né? Os melhores em suas posições. Já colei aqui o Hakimi e o John Arias, vou colar aqui as restantes. Lembrando que vamos ficar uma formação aí um pouquinho esquisita, porque aqui as figurinhas estão meio que num 3-4-3 e a seleção eleita foi num 4-4-2. Então, já adiantando aqui o Marc Cucurella, que é o nosso lateral direito aqui, lateral esquerdo aqui, vou empurrar ele aqui para frente. Então, vou fazer o 4 aqui, vou deixar ele um lateral bem ofensivo, né? Só para registro aqui, não é como ele atuou, mas assim eu coloco a dupla de zagueiro, os dois aqui vai ser o meio de campo, né? E aqui então já digo que eu vou jogar o Cole Palmer, que seria mais no meio, seria mais assim, vai jogar para cá. E vai ficar mais ou menos assim, mas vai ser o registro, né? Vai ficar um pouco esquisita a formação. Já vou começar aqui com o Palmer, que jogou demais esse torneio, diga-se de passagem. E vai ficar meio esquisita, mas vai ser o registro aí para sempre de quem foram os jogadores eleitos, né? Então o My Dream Team, na verdade, vai ser o Dream Team da competição. Deixei para fazer dessa forma. Então já vou jogar o Marc Cucurella ali na frente. Espanhol do time do Chelsea. Deixa eu dar uma limpada geral. E aí só tem um detalhe. Aqui, que seria o centroavante, é o Gonzalo Garcia, do Real Madrid, o menino lá que jogou bem, e ele não tá no álbum. Então essa figurinha vai ficar faltando, mas eu vou mandar imprimir uma com esse modelo e com a cara dele, só para eu ter aqui nessa página o registro. Então, Gonzalo Garcia, ou Gonzalo Garcia, agora eu tô na dúvida, parece que tá estranho esse nome. Aqui do Real Madrid, não temos a figurinha dele. Então a dupla de zaga, Marquinhos e Thiago Silva, dois zagueiros veteranos aí do Brasil que disputaram as últimas Copas e acabaram indo muito bem no Mundial de Clubes. Então o Thiago Silva vai ficar ali mais na esquerda por causa da configuração aqui do esquema que o álbum apresenta. Vamos colar aqui o Bono, goleiro do Marrocos, que foi o melhor goleiro da competição. E aqui temos Pedro Neto, Vitinha e Enzo Fernandes no meio de campo. Pedro Neto. Pô, tô fazendo um negócio que normalmente eu não faço, que é colar bem rápido. Porque eu colo tentando deixar bem certinho, ainda tô conseguindo
ter bom resultado aqui. E vamos para a última, para assim concluir o álbum, faltando só o Gonzalo aqui, né? Mas a princípio essa figurinha não existe. Então, o meu álbum está ficando completo nesse momento. Então é isso, concluímos o álbum do Mundial de Clubes 2025. E aí vou explicar, né? Aqui, isso aqui tecnicamente é provisório, foi uma marcação que eu fiz, mas que talvez, muito provavelmente vai acabar ficando, que é o seguinte: quando eu comecei a colar, eu não sabia, né, os jogadores que estavam fora, como por exemplo o Endrick, que eu citei, vamos abrir aqui o Real Madrid, e eu fiquei esperando para ver se ia sair ou não o pack de correção. Quando não saiu, eu fiz o levantamento dos jogadores então que não disputaram o Mundial e categorizei eles aqui, né, conforme as cores. Então temos, por exemplo, o verde, que é aqui o Camavinga, ele chegou a ir para o Mundial, mas ele não disputou jogos, ele ficou só no banco. Em amarelo temos jogadores que estavam inscritos na competição, mas não jogou, não foi relacionado porque se machucou. Temos então casos de jogador que jogou, temos um jogador assim, não vou agora achar exatamente, para não me alongar muito, mas tem um jogador que ele disputou o Mundial, mas na ocasião ele tinha sido transferido já para outro clube que disputou o Mundial. Então ele disputou o Mundial, mas por outro clube. Foi essa categorização que eu fiz. Então temos quem estava inscrito e não disputou, quem foi relacionado, mas não jogou nenhuma partida, ou que machucou e foi cortado, na verdade nem chegou a ser inscrito. Então essas cores indicam isso, só para eu saber no final, né, já que não temos o pack de correção, quais jogadores realmente jogaram o Mundial de Clubes. E aí, como é um post-it, né, se eu quiser arrancar aqui, fica fácil, ó, ele levanta, mas fica a indicação. Então o Endrick machucou, o Camavinga não jogou. Vou ver só mais uma cor aqui para a gente ver um outro exemplo na prática. Temos aqui, por exemplo, o azul, que é jogador que estava no time ainda, mas o time não colocou ele para jogar o Mundial de Clubes porque já sabia que ele iria sair no final, né? Porque era, por exemplo, era reta final de temporada, né, para os europeus, e então já estava meio que a venda tramada ali, o jogador já ia sair do clube, só esperando encerrar o contrato, e por isso ele não foi inscrito no Mundial de Clubes. E aí ele aparece no álbum, ele estava no time, tecnicamente, mas ele foi vendido assim que o Mundial acabou, que foi o encerramento da temporada. Então, esse é um tipo de etiqueta que explica o porquê o jogador está aqui e porque ele não jogou, né? Considerando que ele não estava machucado. Foi uma escolha realmente contratual. E foi isso, então. Por exemplo, vamos do Palmeiras. Todos os jogadores jogaram. Paulinho que estava machucado, mas jogou alguns jogos, né? Jogou um pouquinho. E é isso. Vamos ver aqui outro brasileiro. O Botafogo, ó. É amarelo. Quer dizer que ele machucou e não jogou. E esse aqui não entrou em nenhuma partida, embora estava relacionado, o Bastos. E assim concluímos então o meu álbum. Vamos focar agora a energia então no álbum da Copa. Como eu disse, os links tudo na descrição e no primeiro comentário o outro canal com o outro vídeo. E valeu e até breve quando as gameplays voltarem. Falou!